para os poucos que me amam e a quem eu amo, para os sonhadores e aqueles que colocam a sua fé nos sonhos, como se fossem sua única realidade, ofereço este livro de verdades. Não em seu caráter de narrador da verdade, mas pela beleza que abunda em sua verdade, constituindo o verdadeiro. Para estes, eu apresento a composição como um produto arte único, como um romance, digamos. Ou se eu não estiver pedindo elevada afirmação, como um poema. O que eu aqui proponho é verdade, portanto não pode morrer. Ou se por alguma razão for agora esmagado a ponto de morrer, ressurgirá novamente para a vida eterna. No entanto, é como um poema apenas, que eu desejo que este trabalho seja julgado depois que eu estiver morto. Por ora, deixem que eu me chame William Wilson. A página em branco que tenho diante de mim não precisa ser manchada com meu verdadeiro nome. Este já tem sido por demais um objeto de escárnio, de horror e de repulsa da minha raça. Até as regiões mais longínquas do globo não tem os ventos indignados, esparramada a sua incomparável infâmia. De todos os proscritos, o mais abandonado. Tu não estás eternamente morto para o mundo? Para suas honras, suas flores e aspirações douradas? E uma nuvem sombria, densa, ilimitada, não pare eternamente entre tuas esperanças e o céu? Eu não encerraria se eu pudesse, aqui ou hoje, um testemunho dos meus últimos anos de miséria indizível e crimes imperdoáveis. Homens em geral tornam civis gradualmente. De mim, num instante, toda a virtude caiu completamente. Como humano. Da perversidade relativamente comum, caminhei com o passo largo de um gigante, rumo a barbaridades maiores que as de Eliogaba. Qual foi o acaso? Qual foi o acontecimento preciso que me trouxe essa maldição? Sejam tolerantes comigo enquanto eu relato. A morte aproxima-se. E a sombra que a precede lançou uma influência suavizante sobre meu espírito. Anseio ao passar através do vale sombrio pela simpatia. Eu quase disse pela piedade dos meus semelhantes. Seria grato se os fizesse acreditar que tenho sido escravo de circunstâncias acima do controle humano. Desejaria que vocês tentassem encontrar, nos detalhes que estou prestes a dar, algum oásis de fatalidade, em meio a um deserto de erros, que embora grandes tentações tenham até então existido, homem nenhum foi assim tentado, pelo menos antes. E certamente nunca assim sucumbiu. Será por isso que ele nunca tem assim sofrido? Não tenho vivido de fato em um sonho. Não estarei morrendo agora, vítima do horror e do mistério da mais selvagem de todas as visões sublunares. Eu sou descendente de uma raça cujo caráter imaginativo e facilmente excitável tornou-se notável em todos os tempos. Em minha mais terra infância eu dei provas de ter herdado o caráter da minha família por inteiro. E com o avançar da idade ele se tornou ainda maior, causando por sérios motivos, sérias inquietudes em meus amigos e prejuízo evidente em mim mesmo. Eu cresci obstinado, viciado nos caprichos mais selvagens e presa das paixões mais desgovernadas. Fracos de espírito e assaltado por enfermidades constitutivas semelhantes às minhas. Os meus pais nada podiam fazer, além de verificar as tendências perversas que me caracterizavam.
Alguns esforços fracos, mal direcionados, resultaram num fracasso completo por parte deles e num triunfo total da minha, claro. A partir de então, a minha voz se tornou uma lei familiar. E numa idade em que poucas crianças abandonaram seus condutores, eu fui deixado sob orientação da minha própria vontade. E me tornei senhor dos meus próprios atos e tudo. Exceto pelo nome. Minhas primeiras lembranças da vida escolar estão ligadas a uma casa elisabetana grande e regular, numa vila sombria da Inglaterra, onde havia um vasto número de árvores gigantescas e nodosas, e onde todas as casas eram excessivamente antigas. Não! Na verdade, era como um sonho. Um lugar tranquilizante. Aquela velha cidade venerável. Ainda agora sinto na imaginação a frieza refrescante das suas avenidas, profundamente obscurecidas por sombras. Inalo a fragrância dos seus milhares de arbustos. Estremeço outra vez. Um prazer indefinível. A nota profunda, surda do sino da igreja, rompendo a cada hora, com o rugido taciturno e repentino, sobre a quietude sombria, na qual o corroído campanário gótico jazia incrustado e adormecido. Mergulhado na miséria como estou. Miséria! Infelizmente, real por demais. Devo ser perdoado por buscar alívio, ainda que leve e temporário, na fragilidade de uns poucos detalhes. Estes, aliás, absolutamente triviais e ainda mais ridículos em si mesmos, assumem em minha imaginação importância essencial, assim que conectados a um lugar e um período. Onde e quando reconheço as primeiras advertências ambíguas do destino. Destino que mais tarde me ofuscou tão completamente. Deixe-me então recordar. A casa, eu disse, era antiga e irregular. Os terrenos eram vastos. E um muro de tijolos alto e sólido, coroado com uma camada de cimento e caco de vidro, rodeava o todo. Essa prisão formava como um baluarte, o limite para o nosso domínio. E para além dele, só podíamos nos aventurar 3 vezes por semana. Uma vez a cada sábado, quando acompanhados por 2 professores. Tínhamos a permissão de fazer breves caminhadas por alguns campos da vizinhança. E 2 vezes durante o domingo, quando desfilávamos como tropa rumo à única igreja do vilarejo. O diretor da nossa escola era o pastor dessa igreja. À distância, no banco da tribuna, eu costumava admirá-lo com um profundo espírito de admiração e perplexidade. Enquanto ele, um passo solene e vagaroso, subiu. Este homem venerável, de semblante tão modestamente benigno, com roupas tão lustrosas e tão eclesiasticamente fluentes, com peruca tão minuciosamente empoada, tão rígida, tão vasta. Este poderia ser aquele que agora há pouco, com a cara amarga e roupas manchadas de rapé, ministrava com a férola empunhadas as draconianas da escola. Paradoxo gigantesco. Monstruoso demais para ter solução. Voltemos à casa. Que construção mais estranha e antiga era aquela? Para mim, um verdadeiro palácio de encantamento. Não havia fim realmente para os seus rodeios, para as suas subdivisões incompreensíveis. De tal modo retornavam sobre si, que nossas ideias mais exatas a respeito do conjunto do edifício
não eram muito diferentes daquelas com as quais ponderávamos sobre o infinito. A sala de aula era o maior cômodo da casa. Eu não podia deixar de pensar. E até mesmo o tumulto era longuíssima, estreita e funestamente baixa, com janelas em ogivas góticas e um teto de carvalho. Espalhados em redor da sala, cruzando e recruzando irregularidades sem fim. Havia inúmeros bancos negros, antigos, e mesas empilhadas com livros excessivamente desgastados pelo manuseio e pelo tempo. Encerrado pelos muros sólidos dessa escola venerária, passei ainda sem tédio e repulso os anos do terceiro lustro da minha vida. O cérebro fecundo da infância não exige um mundo exterior de incidentes para diverti-lo ou ocupá-lo. E a monotonia aparentemente triste da escola era repleta de uma excitação muito mais intensa do que aquela que a minha juventude conseguia extrair da luxúria ou minha virilidade do crime. No entanto, devo acreditar que meu desenvolvimento mental foi muito incomum, até mesmo estranho. Na humanidade em geral, os acontecimentos da existência infantil raramente deixam na maturidade qualquer impressão definitiva. Tudo é sombra acinzentada, um distinto rejuntamento de frágeis prazeres e mágoas fantasmagóricas. Comigo não foi assim. Em minha infância, devo ter sentido com a energia de um homem o que agora encontro estampado na memória em linhas tão vívidas, tão profundas e tão duráveis quanto as inscrições das medalhas cartaginesas. Mas, de fato, do ponto de vista comum do mundo, quão insignificante era esse lugar para se lembrar. O despertar pela manhã, as ordens à noite para se deitar, as lições, as declamações, os feriados, as perambulações, o pátio de recreação com suas disputas, seus passatempos, suas intrigas. Esses foram feitos por uma feitiçaria mental há muito esquecida, para envolver um mundo de incidentes, um universo de emoções variadas, da mais apaixonada e embriagadora excitação. Oh, le bon ton que esse siècle de fer. Na realidade, o ardor, o entusiasmo, a imperiosidade da minha inclinação logo me renderam um caráter de destaque entre meus colegas. E pouco a pouco a supremacia sobre todos eles. Sobre todos. Com uma única exceção. Um estudante sem qualquer parentesco. Carregava o mesmo nome e sobrenome que o meu. Uma circunstância pouco notória, de fato. Pois meu nome, apesar da linguagem nobre, é desses nomes vulgares que parecem ter sido por direito prescritivo, feitos dos tempos imemoráveis, propriedade comum da plebe. Portanto, nessa narrativa designei-me William Wilson. Um título fictício, é certo, mas não muito diferente do real. Ao contrário daqueles na fraseologia escolar construída na nossa galera, meu xará ousou competir comigo nos estudos da classe, nos esportes, nas discussões do pátio de recreação. Ousou recusar a crença absoluta em minhas afirmações e submissão à minha vontade. Em suma, ousou interferir na minha ditadura absoluta em qualquer aspecto. A rebeldia de Wilson era para mim fonte de um maior constrangimento. Tanto que apesar das bravadas com que ele julgava de tratar em público a ele e suas pretensões, eu sentia secretamente que temia. Não podia deixar de considerar a igualdade que ele tão facilmente desde que não ser dominado, estava numa luta perpétua. No entanto, essa superioridade, ou antes essa igualdade, não era percebida por ninguém, senão por mim mesmo, por alguma cegueira inexplicável. Nossos camaradas não pareciam sequer suspeitar dela. Talvez fosse por esse último traço na conduta do Wilson, combinado com a identidade dos nossos nomes, e o mero acaso de termos entrado na escola no mesmo dia, que veio à tona a noção de que éramos irmãos. Eu antes disse, ou deveria ter dito, que o Wilson não era nem no grau mais longínquo ligado a minha família. Mas, por certo, se nós tivéssemos sido irmãos, com certeza deveríamos ter sido gêmeos. Pois ao deixar a escola dos Dobranzinhos, eu soube casualmente que o meu xará...
Havia nascido no dia 19 de janeiro de 1813. E essa é uma circunstância tanto quanto notável, pois esse dia é precisamente o mesmo dia do meu nascimento. Pode parecer estranho, que apesar da ansiedade contínua que me causava sua rivalidade e espírito intolerável de contradição, que eu não conseguisse odiá-lo. Quase todos os dias tínhamos uma briga, na qual ele, dando-me publicamente a palma da vitória, de algum modo maquinava me fazer sentir que era ele que a merecia. Porém, sentimento de orgulho da minha parte e uma verdadeira dignidade por parte dele nos manteve sempre naquilo que chamamos estrita cortesia, embora houvesse muitos pontos de forte identificação em nossos temperamentos, contribuindo para despertar em mim um sentimento que a nossa atitude talvez somente impedia aquilo de se tornar amizade. É realmente difícil definir, ou até mesmo descrever os meus verdadeiros sentimentos em relação a eles. Formavam uma mistura incongruente, heterogênea, uma animosidade petulante, que não era aversão a um apreço, mas respeito, muito temor, ou um universo de intranquila curiosidade. Para o moralista, seria desnecessário dizer em acréscimo que o Wilson e eu éramos os mais inseparáveis dos companheiros. Pois sem dúvida estava louco da nossa relação, que transformaram todos os meus ataques contra ele, um canal de ironia ou piada, em vez de uma hostilidade mais séria e determinada. Entretanto, meus empreendimentos nessa categoria não foram, em hipótese alguma, bem-sucedidos constantemente, mesmo quando eram os mais endiosamente elaborados, pois meu xará tinha muito daquela austeridade modesta e serena, que, enquanto aprecia a mordacidade das suas próprias piadas, não aceita ser absolutamente ridicularizada. Entretanto, pude encontrar um ponto vulnerável que, oriundo de uma doença constitutiva, poderia ter poupado o adversário menos sem saída que eu, pois o meu adversário possuía um defeito no aparelho vocal que o impedia de levantar a voz acima de um sussurro. Dessa imperfeição, poderia deixar de tirar vantagem. Quanto à natureza, as retaliações de Wilson eram variadas, e havia uma especial que me perturbava além da medida. Com sua sagacidade, descobriu de primeira que uma coisa tão insignificante me irritaria assim. É uma questão que por meses de aflição não pude solucionar. Entretanto, tendo descoberto, ele praticava habitualmente a punhação. Eu sempre senti aversão pelo meu nome comum, se não plebeu, e pelo meu sobrenome no mínimo deselegante. Essas palavras eram como veneno em meus ouvidos. E quando no dia da minha chegada, segundo meu costume de Wilson me veio pra escola, fiquei furioso com ele por carregar o nome, duplamente voltado com o nome, porque um estranho carregava. O estranho seria a causa da minha repetição. Um estranho que estaria constantemente em minha presença e cujos interesses na rotina ordinária dos negócios da escola deveriam inevitavelmente, por conta dessa coincidência detestável, ser às vezes confundidos com os meus. O sentimento de humilhação assim engendrado tornou-se mais forte a cada circunstância, tendendo a revelar semelhanças morais ou físicas entre meu rival e eu. Eu não tinha até então descoberto o fato de que éramos da mesma idade. Mas percebi mais 20 anos da mesma altura.
Percebi ainda que éramos singularmente parecidos na fisionomia, e nas feições. Eu estava irritado também com os rumores crescentes sobre nosso parentesco. Uma palavra, nada poderia me levar tão a sério. Embora eu dissimulasse escrupulosamente tal preocupação. Que qualquer alusão à semelhança intelectual, física, ou até mesmo as particularidades existentes entre nós. Mas na verdade, eu não tinha razão para acreditar, exceto pelo próprio Wilson, que essa similaridade já tivesse sido motivo de comentário, ou até mesmo observada pelos nossos colegas. Que ele observou em todos os aspectos, e tão fixamente quanto eu, era evidente. Mas que ele pudesse encontrar em tais circunstâncias um campo tão frutífero em aborrecimentos, isso só se deve à sua acuidade mais que ordinária. Sua deixa para aperfeiçoar uma perfeita imitação minha jazia nas palavras e nas ações, e mais admiravelmente representava o seu papel. Meu traje era coisa fácil de se copiar, meu passo e maneiras em geral eram sem dificuldades apropriáveis. Apesar do seu defeito constitutivo, até minha voz não escapou. Meus tons mais altos eram inalcançáveis, é claro, mas por outro lado a melodia era idêntica. E então seu sussurro se tornou o verdadeiro eco da minha voz. Quanto a esse retrato requintadíssimo me perturba. Pois não poderia ser denominado exatamente como uma caricatura. Nem mesmo agora usarei retratar. Eu tinha pelo menos um consolo. O fato de que a minha cópia só era percebida por mim mesmo, aparentemente. E satisfeito por ter produzido no meu peito o efeito desejado, ele parecia gargalhar sobre a ferroada que afligia. E era caracteristicamente desatento aos aplausos que o sucesso da sua engenhosidade devem facilmente ter arrancado do público. Que a escola não notasse o seu plano ou participasse do seu sarcasmo é uma questão que por meses de aflição não pude solucionar. Talvez, mais possivelmente, a gradação da sua cópia não se apresentasse tão perceptível. Ou mais seguramente, a minha segurança se dava ao ar de maestria do copista, que desdenhando a letra, que é tudo de obtuso que se pode ver numa pintura, forneceu senão o espírito do seu original para minha apreciação e desapontamento individual. Ainda nesse dia longínquo, deixe-me fazer-lhe a simples justiça de reconhecer que não posso lembrar de uma só ocasião em que os conselhos do meu rival estiveram a favor daqueles erros e loucuras tão comuns a uma idade associada à imaturidade e à inexperiência, que seu senso moral, ou então sua vivência, ou então seus talentos, eram de longe mais aguçados que os meus, e que no dia de hoje eu poderia ter sido um homem melhor e assim mais feliz. Não tivesse eu rejeitado frequentemente aqueles conselhos corporificados naqueles sussurros, que eu ali odiava de maneira tão cordial quanto amarga. Mas como foi, tornei-me rebelde ao extremo perante sua fiscalização e arrogância intolerável. Eu disse que meus sentimentos em relação a ele, nos primeiros anos da nossa ligação enquanto colegas de classe, poderiam ter se transformado facilmente em amizade. Contudo, nos meus últimos meses na escola, embora sua intromissão costumeira tivesse sem sombra de dúvidas em alguma medida diminuído, meus sentimentos em relação a ele, numa proporção quase semelhante, inclinaram-se para o mais profundo ódio. Em certa ocasião ele viu isso, eu penso. Mais tarde evitou ou fingiu que me evitava? Foi por volta deste mesmo período, se me lembro corretamente, que numa violenta discussão nossa, na qual ele havia baixado sua guarda mais que de costume, e falava e agia com um desembaraço bastante estranho à sua natureza, que descobri. Descobriu ou supôs? Descobri. Algo no seu sotaque, na sua atitude, na sua aparência em geral,
que a princípio me assustou. Mas depois chamou minha atenção profundamente, trazendo à memória turvas visões da minha mais tenra infância. Memórias selvagens, confusas, tumultuadas, de um tempo em que a memória, ela mesma, ainda estava por nascer. A ilusão, contudo, desapareceu tão rápido quanto surgiu. E eu a menciono aqui apenas para trazer à tona o dia da última discussão que tivemos. A enorme casa antiga possuía muitos aposentos espaçosos, como necessariamente deveria acontecer numa construção tão desastrosamente planejada. Havia vários cantos e recantos, e as miudezas da estrutura, que sendo os mais simples cubículos, eram capazes de acomodar um único indivíduo apenas. Um desses pequenos aposentos era ocupado por Wilson. Uma noite, ao término do meu 5º ano na escola, imediatamente após o embate recém-mencionado, constatando que todos dormiam, me levantei da cama e, com uma lamparina na mão, me dirigi em segredo através de uma imensidão de estreitas passagens do meu quarto, aquele que era do meu rival. Maquinava muito lhe pregar uma peça, e era a minha intenção agora fazê-lo sentir toda a dimensão da maldade com a qual estava imbuído. Tendo chegado no seu cubículo, entrei sem fazer barulho, deixando a lamparina lá do lado de fora. Avancei um passo e escutei o som da sua respiração. Estava tranquila, certo de que ele dormia. Voltei, peguei a lamparina e com ela me aproximei novamente da cama. As cortinas estavam fechadas, coisa que na execução do meu plano abri lenta e calmamente, ao passo que raios luminosos caíram vividamente sobre o adormecido e meus olhos no mesmo instante sobre sua fisionomia. Eu a olhei e um entorpecimento, um sentimento de frieza impregnara instantaneamente meu corpo. Meu peito arfava, meus joelhos cambalearam. Todo o meu ser foi possuído por um inexplicável, por um intolerável horror. Ofegante. Abaixei a lamparina ainda mais, até quase encostá-la no rosto. Eram estes os traços de William Wilson. Eu vi certamente que eram, mas tremi como se estivesse ardendo em febre ao imaginar que não eram. Que haviam neles para me confundir dessa maneira. Contemplei-os, enquanto meu cérebro vacilava numa multidão de pensamentos incoerentes. Ele não parecia assim, não assim seguramente. O mesmo nome, a mesma fisionomia, o mesmo dia de chegada na escola. E depois, sua imitação obstinada do meu porte.
da minha voz, da minha conduta. Estaria dentro dos limites da possibilidade humana que o que eu agora via fosse meramente resultado dessa imitação sarcástica. Acometido pelo terror e com um tremor rastejante, apaguei a lamparina, saí silenciosamente do aposento e deixei de uma só vez aquela velha escola para nunca mais voltar. Depois do espaço de alguns meses vividos na mais pura ociosidade em casa, eu encontrei como estudante em Eton. O breve intervalo foi suficiente para enfraquecer as recordações da escola do Dr. Pransby, ou pelo menos para efetuar uma mudança substancial nos sentimentos com os quais eu recordava-me deles. Eu podia encontrar espaço agora para questionar a evidência dos meus próprios sentidos. Raramente considerava o assunto, senão com admiração diante da credulidade humana e um sorriso diante do poder vigoroso da minha imaginação.
Tampouco foi essa espécie de ceticismo suscetível a ser diminuída pelo caráter da vida que levei em Eton. O turbilhão de loucuras no qual lhe mergulhei, de forma tão rápida e imprudente, lavou tudo. Menos a espuma das minhas horas passadas. Engoliu de uma só vez. Cada impressão, inconsistente ou séria, deixando na memória apenas as muitíssimas leviandades da minha existência anterior. 3 anos de loucura passados sem proveito serviram apenas para enraizar os meus vícios. Quando, após uma semana de desalmada libertinagem, convidei uma pequena facção dos mais devassos estudantes para uma farra secreta nos meus aposentos. Nos encontramos numa hora tardia da noite, pois as nossas jogatinas deviam ser prolongadas religiosamente até amanhã. O vinho fluía livremente, e não faltavam outras, senão as mais perigosas seduções, de modo que o amanhecer cinzento aparecia vagamente no leste, enquanto a nossa extravagância delirante atingia o auge. Loucamente entusiasmado pelas cartas e pela embriaguez, eu insisti em fazer um brinde à mais habitual profanação, quando a minha voz foi subitamente interrompida pela parcial, embora violenta, voz de um criado e pela abertura da porta. Aquela notícia me trouxe muito mais prazer que surpresa. Cambalei de uma só vez, e alguns poucos passos me levaram até o vestíbulo do edifício. Naquele lugar escuro não havia nenhuma luz, exceto aquela excessivamente frágil do amanhecer, que agora fazia sua passagem através de uma janela semicircular. Quando coloquei os pés sobre a toleira, tomei conhecimento de um estranho, mais ou menos da minha altura, e coberto secretamente por uma casaca. Após a minha entrada, ele caminhou apressadamente para cima de mim e com um gesto de impetulante impaciência sussurrou em meus ouvidos as palavras: William Wilson! Tornei-me perfeitamente sóbrio no instante. Havia algo na conduta do estranho e na agitação trêmula do seu dedo que me encheu do mais indizível assombro. Contudo, não foi isso que me comoveu tão violentamente. Foi a gravidez da admoestação solene contida do seu similar. E acima de tudo foi o tom, a voz e a afinação daquelas simples, ainda que sussurradas sílabas, que vieram como uma descarga elétrica e atingiram a minha alma. Contudo, esse acontecimento, ainda tão efêmero quanto vívido, provocou um certo efeito na minha imaginação desordenada. Quem e o que é este Wilson? De onde ele vinha e quais eram os seus propósitos? Eu não pude encontrar nenhuma resposta satisfatória, constatando meramente em relação a ele que um acidente repentino na sua família havia sido a causa do seu afastamento da escola que eu frequentava, na tarde do dia em que eu havia fugido. Mas num curto espaço de tempo deixei de pensar no assunto. Minha atenção foi completamente absorvida por um plano de partida para Oxford. Logo fui para lá. A vaidade incalculável dos meus pais proporcionava me saciar à vontade a luxúria já tão cara no meu coração. Rivalizar em profusão de consumo com os herdeiros mais ricos e arrogantes da Grã-Bretanha. Excitado por tais meios aos vícios, a minha natureza se rompeu com redobrado ardor. Chutei com desprezo na louca paixão das minhas noitadas, até mesmo os mais frequentes freios da decência. Mas seria absurdo deter-se no detalhe da minha extravagância. Basta dizer que, dando nome a uma multidão de novas loucuras, acrescentei um copioso apêndice ao longo catálogo de vícios até então muito comuns na universidade mais libertina da Europa. Dificilmente se acreditaria que eu estaria me familiarizando com tais artifícios e que, tendo tornado-me adepto a essa ciência desprezível, eu seria capaz de praticá-la habitualmente a fim de aumentar a minha renda já enorme à custa dos fracos de espírito dentre os meus camaradas. Isso, no entanto, foi o que aconteceu. E a própria gravidade desse delito, contra todo e qualquer sentimento digno e honrável, prova sem sombra de dúvida a principal razão, se não única, da impunidade com que era cometida. Quem, na realidade, dentre os meus mais iluminados camaradas, não teria antes conquistado a mais clara evidência dos seus próprios sentidos, que é suspeitado da conduta do alegre, do franco e generoso William Wilson. Eu sou um negro gato de arrepio.
O mais nobre e popular em Oxford, aquele cujas loucuras, diziam seus parasitas, eram senão loucuras de uma fantasia jovem e desenfreada. E esta minha história é mesmo de amarga, cujos erros, senão caprichos lamentáveis, e cujos vícios mais tenebrosos, senão uma extravagância impetuosa e descuidada. Fazia 2 anos que eu andava ocupado com sucesso dessa maneira, quando chegou na universidade um jovem nobre barbeiro chamado Glenn. Rico, disse o oratório. como herói de arte, sua riqueza também foi facilmente adquirida. Logo percebi que era fraco de intelecto, marquei como algo apropriado a minha destreza. Eu sou negro gato. Eu sou negro gato. Eu sempre o envolvia no jogo, e para enredá-lo com mais eficiência na minha armadilha, planejei como um habitual artifício do jogador deixá-lo ganhar somas consideráveis. Por fim, tendo meu esquema bem desenvolvido e com a plena intenção de que esse encontro seria final e decisivo, nos encontramos nos aposentos de um camarada igualmente intimamos. Mas quem Para lhe fazer não justiça, cogitava menor se nem mesmo o lotinho do meu nome. Eu sou negro gato. Eu sou negro gato. E para dar uma coloração ainda melhor, planejei ter reunido um grupo de 8 ou 10 camaradas e tomei cuidado para que a introdução das cartas parecesse acidental, mas se originasse como proposta do meu joguete querido. E para ser breve, em assunto tão vil, nenhuma das baixarias tão habituais em situações como essa foi negligenciada. E a questão de se admirar como existem pessoas tão idiotas como esta, a ponto de caírem nelas. Eu sou negro gato. Eu sou negro gato. Tínhamos prolongado a nossa jogatina até tarde da noite. Já tinha conseguido obter Glendon como meu único adversário. O jogo era também o meu favorito, o meu carteiro. Os outros companheiros interessados na dimensão da nossa partida haviam abandonado suas próprias cartas e permaneciam a nosso redor como espectadores. 7 vidas tenho pra viver, 7 chances tenho pra vencer. Eu sou negro gato. Eu sou negro gato. O parvenido, graças aos meus artifícios, havia bebido intensamente desde o início da noite. Agora embaralhava, jogava e distribuía com um nervosismo pelo qual a sua embriaguez eu imaginava poderia ser parcialmente, mas não inteiramente responsável. Eu sou negro gato. No curto espaço de tempo ele se tornou meu devedor uma soma considerável. E quando após ter tomado um gole de vinho torto, ele fez precisamente aquilo que eu tinha friamente premeditado. Ele propôs dobrar as nossas já extravagantes apostas, e com uma demonstração bem fingida de relutância, e não até que eu tivesse repetido recusas que devem ter ofendido ao meu consentimento, eu finalmente consenti. Eu sou negro gato. Eu sou negro gato. O resultado, é claro, fez então provar o quanto a minha presa estava enredada na minha armadilha. Em menos de 1 hora ele havia quadriplicado a sua dívida.
tempo, seu semblante vinha perdendo o rubor provocado pelo vinho. E pro meu espanto, ele agora se apresentava de uma palidez verdadeiramente temível. Que ele tivesse sido dominado pelo vinho recentemente tomado foi a ideia que mais prontamente se apresentou. E eu estava prestes a pedir peremptoriamente pela interrupção do jogo, tendo em vista a preservação do meu caráter aos olhos dos meus companheiros, quando uma manifestação da turma e uma exclamação de Glendon me fizeram entender que eu tinha levado à ruína total. Tendo tomado como objeto de piedade, eles deveriam tê-lo protegido dos ofícios doentios, até mesmo de um demônio. É difícil dizer que conduta deveria ter sido a minha, então. O estado lastimável do meu joguete tinha lançado um ar de tristeza profunda sobre todos. E um silêncio intenso se manteve. Eu não pude deixar de sentir os meus olhos formigar sobre os olhares ardentes lançados sobre mim. Confesso ainda que um peso de ansiedade foi tirado do meu peito, graças à súbita e extraordinária interrupção que se seguiu. As portas do aposento foram abertas, todas. De uma só vez, com uma impetuosidade tão vigorosa e tão violenta, se apagou como um encanto cada vela do aposento. Ao agonizarem, podíamos apenas ver que o estranho estava em nosso meio. Antes que pudéssemos nos recuperar do susto, ouvimos a voz do intruso. Cavaleiros, não peço desculpa por esse comportamento, pois assim agi não cumpro mais que um dever. Os senhores estão desinformados sem dúvida quanto ao verdadeiro caráter do indivíduo que esta noite ganhou uma abundante soma em dinheiro de Lord Glendon. Irei, portanto, lhes propor um meio rápido e decisivo de obter essa importantíssima informação. Por obséquio, examine à vontade o revestimento da manga esquerda e os bolsos um tanto quanto espaçosos deste casaco. Eu posso. Eu devo descrever as minhas sensações. Devo dizer que senti os horrores dos condenados ao inferno. Na verdade, tive pouco tempo para reflexão, visto que muitas mãos me agarraram rapidamente e seguiu-se uma busca. No forro da manga do meu roupão foram encontradas as principais cartas de cortes do Ecarté. E nos bolsos dele, inúmeros pacotinhos de baralhos, idênticos àqueles usados em nossas jogatinas. Com a única exceção de que os meus eram aqueles tecnicamente chamados arrondé. As cartas figuradas sendo ligeiramente convexas nas laterais, e as cartas inferiores ligeiramente convexas nas extremidades. Nessa disposição, a vítima que corta como de costume no comprimento do baralho achará invariavelmente que corta ao seu adversário uma carta figurada, enquanto o trapaceiro, cortando na largura, o fará certamente de modo que sua vítima não leve vantagem no jogo. Qualquer explosão de indignação teria me afetado menos do que aquela compostura sarcástica e aquele desprezo silencioso com o qual aquela descoberta foi recebida. Mr. Wilson, isso lhe pertence. Fazia frio. E ao deixar o meu quarto, eu tinha colocado uma jaqueta, tirando-a quando cheguei no cenário do jogo. Presumo ser desnecessário procurar aqui por qualquer prova da sua destreza. De fato, já tivemos o suficiente. Compreenderá a necessidade, eu espero, de deixar Oxford. E, em todo caso, os meus aposentos imediatamente. Rebaixado, humilhado até a poeira como até então estava. É bem provável que eu tivesse castigado qualquer linguagem insultante, se algo de surpreendente caráter não tivesse chamado tanto a minha atenção. A jaqueta que eu usava era de uma pele de rara descrição. Quão rara e quão extravagantemente cara, eu não devo nem me aventurar a dizer. E o seu modelo era também fruto da minha imaginação fantástica. E era exigente, num grau absurdo de afetação, em assuntos de natureza tão frívola, que quando Mr. Preston alcançou aquela que ele tinha apanhado no chão,
Foi beirando a fronteira do terror que percebi a minha já no meu braço. Eu deveria ter colocado ali inconscientemente, claro. Mas aquela que ele me dava era sua réplica, até mesmo nos mínimos detalhes possíveis. E a criatura extraordinária que havia me denunciado usava como aquela me lembrava. E nenhuma outra havia sido usada por nenhum dos membros do nosso grupo. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim, conservando alguma presença de espírito. Peguei aquela que Mr. Preston me oferecia, coloquei sobre a mim e deixei o aposento. Eu sou negro, gato. Eu sou negro, gato. Eu fugi em vão! Meu destino maldito me perseguiu como sem triunfo. Me provou, na verdade, que o exercício do seu misterioso domínio havia apenas começado. Mal coloquei os pés em Paris e tomei conhecimento do interesse detestável desse Wilson pelos meus negócios. Passaram-se os anos, contudo não obtive alívio. Vilão em Roma, com que inoportuna e que confia também fantasmagórica tristeza. Ele se interpôs entre minha ambição e eu, onde, na verdade, eu não tinha uma razão ainda mais amarga pra amaldiçoá-lo no íntimo do meu coração. Fugi finalmente da sua tirania inescrutável, como que de uma peste. Até pros confins do mundo eu fugi. E de novo, e me perguntava em secreta comunhão com o meu espírito quem era esse Wilson, de onde ele vinha e quais eram os meus objetivos. Mas nenhuma resposta era encontrada. Então eu analisava minuciosamente as formas e os métodos e os principais traços do seu controle. Contudo, ainda que não tinha muito sobre o que basear uma conjectura, e era notado de fato que, nas múltiplas circunstâncias nas quais ele havia atravessado o meu caminho, ele o tinha então usado, se não para frustrar aqueles esquemas, ou para atrapalhar aquelas ações que, se inteiramente realizadas, poderiam ter resultado em prejuízo ainda mais amargo. Pobre justificativa é para direitos negados de maneira tão arrogante. Pobre indenização é essa para direitos negados de maneira tão aprisionada e insultante. Forçada fantásticamente não tinha. Enquanto meu carrasco colocava em ação com destreza milagrosa sua estratégia de se vestir igual a mim, que não tinha visto em momento algum os traços do seu rosto. Fosse o Wilson que ele fosse. Isso era pelo menos o cúmulo da afetação ou da tolice. Mas ele poderia ter suposto por um instante que o meu repressoria, o destruidor da minha honra em Oxford, aquele que alegou-se minha avareza no Egito, meu amor pastor no Nápoles, nisso, meu arqui-inimigo genial, não se identificava como William Wilson do colégio. O amigo, o companheiro, o vilão, o tirado vilão da história do Dr. Brasby. Impossível! Até agora eu tinha sucumbido passivamente a esse domínio perigoso. E o sentimento de respeito com o qual considerei o caráter, a sabedoria, a aparente de presença e a impotência de Wilson, tomados até mesmo a um sentimento de temor, sugeriram implícita, embora marcante, relutante, submissão à sua vontade, seja como for. Eu agora começava a sentir uma esperança e uma resolução firme e desesperada de que eu não me submeteria, não mais a ser escravizado. Mas deixe-me agora
avançar para a última e memorável cena do drama. Foi durante o carnaval de 1800, enfim, quando comparecia o baile de máscaras no palácio do Duque Napolitano de Broglio. De costume. E agora, a atmosfera dos salões abarrotados me irritava além do limite. Pois eu procurava. Não me deixe dizer que tem motivo indigno. A jovem, alegre e bela, esposa do velho e cegamente apaixonada de Broglio, que com a confissão, igualmente inescrupulosa, havia me comunicado o segredo na qual a fantasia estaria vestida. E agora, tendo o vislumbre da sua pessoa, eu forçava a passagem até a sua presença, quando senti uma mão pousar leve em meu ombro, acompanhado daquele maldito, profundo e indistinto sussurro. Wilton! Eu disse, enquanto cada sílaba que eu pronunciava era como um novo combustível para minha fúria. Canalha, impostor, vilão execrável, você não me atormentará, não até a morte. Siga-me a chapear aqui mesmo onde está. Irrompe você através do salão de baile. Era tempo também para uma pequena anticâmara do palácio. Ao entrar, me correio furiosamente para onde me veio. Ele ainda trabalhava. Quando ordenei a desembainhar o florete, ele hesitou só por um instante. Daí então fez em silêncio e se colocou em defesa. A luta foi breve, na verdade. Eu estava desmaiado com toda espécie de selvagem excitação. Isso enfia num único braço. Energia, o poder de uma multidão. Em poucos segundos, eu forcei contra o lambreu. Então, tendo a mercê, mergulhei minha espada com uma ferocidade brutal inteiramente. Golpe após golpe em seu peito! Naquele instante, alguém mexeu na tranca da porta. Corri para evitar uma intromissão e voltei ao meu adversário que agonizava. Contudo, que linguagem humana poderia retratar adequadamente aquele espanto? Aquele horror que se apoderou de mim, diante do espetáculo então apresentado à visão. Um espelho enorme, assim me pareceu a princípio em minha confusão. Um espelho enorme estava agora, onde nenhum outro tinha sido perceptível antes. E à medida em que caminhei até ele, completamente aterrorizado, minha própria imagem, mas com feições pálidas e borrifadas de sangue,
Avançou ao meu encontro. Assim me pareceu a princípio. Mas não era. Era meu adversário. Era o Wilson. Era o Wilson quem permanecia diante de mim nas agonias da sua dissolução. Nenhum fio em todas suas vestes, nenhuma linha em todas as suas feições que não se apresentasse na mais absoluta identidade. Os meus próprios. Era o Wilson. Todavia não falava mais num sussurro. E eu poderia ter suposto que eu mesmo estava falando quando ele disse: Tu venceste e eu me rendo. No entanto, doravante tu também estás morto. Morto para o mundo, para o céu, para a esperança. Em mim tu existias. E com a minha morte, veja por esta imagem que é a tua própria, como assassinaste absolutamente a ti mesmo. Não estou tão seguro de que eu fale e veja. Não estou tão seguro de que meu coração bata e que minha alma viva. Do nascer do sol amanhã, uma probabilidade que ainda se encontra no futuro. Na construção da trama em literatura, por exemplo, devemos ter como objetivo arranjar os incidentes de modo que não se possa determinar de qualquer um deles se ele depende de qualquer outro ou o sustenta. Nesse sentido, é claro, a perfeição é uma trama realmente ou praticamente inatingível, mas somente porque é uma inteligência finita que a constrói. As tramas de Deus são perfeitas. O universo é uma trama dele. O universo não tem fim concebível. Tivesse sido demonstrado, a criação teria nos afetado como uma trama imperfeita, onde o desfecho é provocado desajeitadamente por incidentes interpostos, externos e estranhos ao assunto principal, em vez de saltar para fora do coração da ideia dominante, em vez de surgir como resultado da proposição primária, como uma inseparável e inevitável parte e parcela da concepção fundamental do livro. Na supremacia da sua simetria, o universo é o mais sublime dos poemas. Simetria e consistência são termos conversíveis. Algo é consistente na proporção da sua verdade, verdadeiro na proporção da sua consistência. Uma perfeita consistência, eu repito, não pode ser senão uma verdade absoluta. Podemos tomar por certo, então, que o homem não pode errar muito ou longamente se ele se sujeitar a ser guiado pela sua poética. Os processos que aqui temos nos aventurado a contemplar serão renovados para sempre, e sempre, e sempre. Um novo universo dilatando-se em existência e então cedendo em direção ao nada a cada pulsar do coração divino. E esse coração divino, o que é ele então? É o nosso próprio coração. Mas agora o mundo razão convencional nos desperta da verdade do nosso sonho. Dúvida, surpresa e incompreensibilidade surgem ao mesmo tempo. Elas dizem: você vive, e tempo houve em que você não viveu. Você foi criado
Existe uma inteligência maior que a sua e é apenas através dessa inteligência que você vive. Assim, não há ser vivo pensante que não tenha se sentido perdido entre as ondas de esforços inúteis para compreender ou acreditar que existe alguma coisa maior que a sua própria alma. Nenhuma alma é inferior à outra. Nada é ou pode ser superior a outra alma. Cada alma é, em parte, seu próprio Criador. Numa palavra, Deus. O Deus espiritual e material existe agora unicamente na matéria e no espírito difundidos do universo. E o reagrupamento deste espírito matéria difundido será apenas a reconstituição do Deus puramente espiritual e individual. Nesta perspectiva, e nela apenas, compreendemos os crivos da injustiça divina, do destino inexorável. Tenho falado sobre memórias que nos assombram durante a nossa juventude. Elas às vezes nos perseguem ainda na idade adulta, assumem formas cada vez menos indefinidas. De vez em quando falam-nos com vozes baixas, dizendo: houve uma época na noite do tempo, quando um ser, de um número absolutamente infinito de seres semelhantes, povoou os domínios infinitos do espaço absolutamente infinito. Não estava e não está no poder desse ser ampliar a alegria da sua existência. Nada mais do que está em nosso próprio poder, mas assim como está em nosso poder expandir ou concentrar nossos prazeres, uma capacidade similar pertenceu e pertence então a esse ser divino, que assim passa a sua eternidade numa variação perpétua entre a concentração e a difusão quase infinita de si mesmo. O que vocês chamam o universo nada mais é que sua presente existência expansiva. Ele agora sente sua vida através de uma infinidade de prazeres imperfeitos, prazeres parciais e misturados à dor, daquelas coisas inconcebivelmente numerosas que vocês designam como suas criaturas, mas que são, senão, infinitas individualizações dele mesmo. Todas estas criaturas, todas aquelas que vocês denominam animadas, bem como aquelas a quem vocês negam a vida, todas essas criaturas têm, num grau maior ou menor, uma capacidade para o prazer e para a dor. Mas a soma geral de suas sensações é precisamente aquela quantidade de felicidade que cabe por direito ao ser divino quando concentrado em si mesmo. Estas criaturas são também todas inteligências mais ou menos conscientes. Conscientes primeiro de uma identidade própria, conscientes em segundo lugar e por tênues vislumbres indeterminados de uma identidade com o ser divino de quem falamos, de uma identidade com Deus. Das duas classes de consciência, imagine que a anterior se tornará mais fraca e a última mais forte durante a longa sucessão de eras que devem transcorrer antes que essas miríades de inteligências individuais misturem-se, quando as estrelas misturarem-se todas numa só. Pense que o senso de identidade individual será gradualmente fundido na consciência geral. Entretanto, tenha em mente que tudo é vida. Vida no interior da vida. A menor no interior da maior. E todas elas no interior do Espírito Divino.